Meu nome é Rafael Simão da Costa, tenho 11 anos, faço 7º ano matutino, lá no ISG. Nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento Cultural, capítulo 4, página 60. Entre o século XIV e XVI, muitas sociedades da Europa Ocidental passaram por uma renovação cultural, que ficou conhecida como Renascimento. Nessa época, o interesse se voltava para indagações que atualmente podem nos parecer distantes e estranhas. A Terra era mesmo redonda. Ela se move ou está parada no espaço, ou só se movimenta ou não em torno da Terra. Esse capítulo veremos como os estudiosos naquele período encontraram respostas para essa e outras questões. No século XIV e no século XVI, muitos países queriam saber se a Terra rodeava em roda da Terra ou ficava parado. Nesse capítulo nós encontraremos essa resposta ou outra e para outras questões. Esses foram tempos bem tumultuados, quando o assunto era ciência ou religião. O poder da igreja era imenso, nenhuma forma de conhecimento que encontrasse ou doutrina católica era bem aceita. Nesse parágrafo está falando que naquele tempo bem tumultuado, o assunto era ciência ou religião. As igrejas eram imensas e as doutrinas católicas eram bem aceitas. Desde então, a relação entre a ciência e a religião mudou muito no futuro, o que desejamos. Existem países, por exemplo, nos quais não é permitido realizar experiências com células humanas. Naquele tempo, e ainda hoje, nesse século, nesse ano, existem alguns países que são proibidos experiência com células humanas. Vamos para a página 62. Foi ano vizinha dele, ele dá um tom nela, né? Aí a casa caiu. A casa caiu, Renascimento do novo modo de vida. Entre o final da Idade Média e o início dos tempos modernos, o modo de vida dos europeus ocidentais sofreu grandes transformações. As conquistas da América significavam mudanças para muitas pessoas do continente. Além disso, entre o século XV e o século XVI, a população cresceu em toda a Europa. Ao mesmo tempo que aumentaremos os preços dos produtos e a necessidade de reproduzir alimentos. No século XV e XVI, a população cresceu muito e por isso está precisando reproduzir muito mais que reproduzimos de comida. O movimento que marcou essa transformação foi chamado de Renascimento ou Renascença. Ele ocorreu principalmente no século XV e no século XVI. Aqui está falando o que marcou no século, o Renascimento ou Renascença. Ocorreu principalmente no século XV e no século XVI. Uma das principais características do Renascimento foi o esforço de muitos intelectuais e artistas do início da Idade Moderna para recuperar a cultura grega e romana. Eles se consideravam herdeiros da cultura e do pensamento clássico, ou grego-romano, que queriam retomar formas e conteúdos de cultura e desse modo de pensar. Naquele tempo, a Idade Moderna falava sobre o grego-romano e que era muito clássico e queriam retomar o conteúdo dessa cultura. Mas apesar de admirar o passado grego e romano, os pensadores que não se possível uma cultura renascesse fora de sua época, quase todos estavam muito influenciados pelo princípio cristão, mesmo que desejavam
renová-los. Nesse tempo, eles admiravam muito o passado grego-romano. E naquela época, quase todos estavam muito influenciados pelos principais cristãos. Novas ideias e valores surgiram na arte da ciência e na filosofia. Explicações científicas levando a conta a obra humana e colocando o ser humano no entre a preocupação. Essa maneira de conhecer o mundo recebe o nome de antropocentrismo. Naquele ano, muitas maneiras de conhecer o mundo recebem o nome de antropocentrismo. Vamos conhecer um pouco sobre os humanistas. O termo humanicista foi usado inicialmente com relação aos estudiosos de humanidade, pensadores que propuseram novos programas de retórica, poesia e matemática, e que naquela maioria das universidades medievais, no século XIV, o estudo era concentrado basicamente em 3 áreas do conhecimento: direito, medicina e teologia. No século XIV, eles gostavam muito de estudar as 3 áreas do conhecimento: direito, medicina e teologia, no século XIV. Em pouco tempo, a palavra humanista ganhou sentido mais amplo, sendo aplicada a escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes. A respeito da sociedade e da natureza, até então o catolicismo defendia que teólogos, sacerdotes e autoridades da Igreja Católica orientassem os fiéis na escolha entre o bem e o mal. Você vai ler 3 capítulos, eu vou também ler 3 capítulos. Naquele tempo, a Igreja Católica orientasse os fiéis na escolha entre o bem e o mal. O dualismo, ou seja, a oposição entre o corpo e o espírito, bem ou mal. Humanistas, pelo contrário, procuravam mudanças de comportamento e estimulavam a curiosidade e iniciativa, o desejo de aventura e a vontade de exploração do mundo. Preocupavam-se com a natureza e a humanidade e confiavam na habilidade do ser humano para escolher por si mesmo o que queria fazer e como desejava viver. Alguns pensadores se voltaram para o estudo da natureza e outros se dedicavam aos textos dos sábios da antiguidade, grego ou romano, o que exigia conhecimento de grego e latim. Depois comparavam as conclusões desse escritório antigo com as suas próprias e seus objetivos. Eram separar a fé da razão, evitando que a última fosse dominada pelo primeiro. Nesse parágrafo, estão falando que o humanista tinha muita vontade de explorar o mundo, e os sábios da antiguidade grega e romana exigia conhecimento de gregos e latinos. Seu primeiro objetivo foi separar a fé da razão, evitando que a última fosse dominada pela primeira. Houve choques entre o que queriam a manutenção dos valores tradicionais teológico-cristãos e aqueles que valorizavam as mudanças humanistas. Apesar das divergências ao longo do século seguinte, a recusação e a fé cristã eram muito teológicas e suas práticas para buscar a realização humana dentro dos principais cristãos. Nesse parágrafo está falando que naquele século o choque era muito grande, a manutenção dos valores tradicionais teológicos e cristãos. Os humanistas praticavam para a busca da relação humana dentro dos princípios cristãos. Agora, vou falar mais um pouco da Itália, início do Renascimento, depois será meu colega. O Renascimento iniciou-se na Península Itálica, no século XIV. Ganharam seguidores entre outras regiões da Europa. Aqui está falando muito pouco. O Renascimento iniciou a Península Itálica no século XIV, ganhar seguidores
e outras regiões Europa. Fala pra ele. Nesse